Bom, sétimo ano, continuando aí as correções das páginas 11 a 14, correto? As correções das páginas 11 a 14, a gente tem a questão 1, né? Que ela é bem simples, é para você observar as figuras nas malhas quadriculadas, correto? Então, a gente tem 3 figuras, tem a unidade medida aqui, que é L, correto? Com base na figura original, foram feitas outras duas, uma maior e outra menor do que ela. Então, a original é a primeira, então a original é a segunda, aliás, está escrito aqui, e foi feita uma maior e uma menor. Qual foi a escala utilizada para desenhar a figura menor? Então, é essa figura aqui. Na figura menor, qual é a escala que foi utilizada? Basta você olhar o quanto que diminuiu da figura menor, da figura original para a figura menor. Então, a gente tem a figura original aqui, ó, você pode contar, tem 1, 2. Aqui tem 2 unidades. Aqui apenas uma, aqui apenas uma. Então, a escala utilizada foi de 1 para cada 2 da original. Então, a escala é de 1 para 2, que pode ser escrito com 2 pontos ou em forma de fração. Na letra B, qual foi a escala utilizada para desenhar a figura maior? A figura original para a figura maior. Então, na original, eu tenho 2 unidades de medida, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Se você olhar a maior, ao invés de 2, ficaram 3, ou seja, a escala de medida é de 2 para, ou melhor, de 3 para cada 2. Então, a cada 2 na original, viraram 3 no desenho, tá certo? Na próxima questão, que é a questão 2, também super simples e fácil de fazer, é para você, com base na figura, desenhe outra usando a escala de 2 para 3. Ou seja, a cada 3 unidades da figura original, você vai usar apenas 2 no seu desenho. Então, você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3 unidades. Quando eu for desenhar, eu vou colocar apenas 2 unidades, para todos os segmentos que compõem a aranha aí. Se você contar uma das pernas aqui, 1, 2, 3 na original, viram 2 na figura. Você fez uma redução desta figura. Na questão 3, no mapa ao lado, a escala é de 1 para 20 mil. Os pontos P e E representam a casa de Paulo e a escola onde ele estuda. A distância em linha reta entre os pontos P e E, medida no mapa, é de 2,5 centímetros. A distância do ponto E ao ponto P, 2,5 centímetros. E a escala está indicada aqui embaixo, 1 para 20 mil. Então, cada 1 centímetro aqui representa 20 mil centímetros na realidade. Qual a distância real entre a casa de Paulo e a escola em metros? Lembrando que foi dado em centímetro, 2,5 centímetro e cada centímetro é 20 mil. Então, eu tenho que multiplicar 2,5 por 20 mil. Eu encontro 50 mil centímetros, só que a pergunta foi dada em metros. Como o centímetro é 100 vezes menor do que o metro, eu tenho que dividir 50 mil por 100. E 50 mil dividido por 100 são 500 metros. Em um mapa feito em outra escala, a distância entre os pontos é 2. Então, aqui não seria mais 2,5, seriam 2 centímetros. Qual a escala desse mapa? A distância real é 500 metros. A gente já descobriu no item A. E 500 metros, como a escala tem que ser dada na mesma unidade de medida. Se aqui são centímetros, então a distância real também tem que ser dada em centímetros. Então, 500 metros é a mesma coisa que 50 mil centímetros. Então, a escala vai ser de 2 para 50 mil.
deve ser simplificados por 2, 2 dividido por 2 é 1, 50 mil dividido por 2 são 25 mil. Então, a escala é de 1 para 25 mil centímetros. Ou seja, cada 1 centímetro na figura vai corresponder a 25 mil centímetros na realidade. A questão 4, para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola. Essa quadra tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. A maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250. Que medidas de comprimento e largura em centímetros o aluno utilizará na construção da maquete? Tá certo? Então, a escala é de 1 para 250. Vamos colocar aqui, ó, 1 para, se bem que eu acho que eu já escrevi. 1 para 250. Ou seja, para cada 1 centímetro na maquete, tem que corresponder a 250 centímetros na realidade. Como foi dado em metros, tanto o comprimento quanto a largura, então eu devo transformar os dois em centímetros. 28 metros vezes 100, 2.800 centímetros. E a largura é 12 metros, que é a mesma coisa que 1.200 centímetros. Eu quero descobrir o comprimento e a largura dada em centímetros lá na maquete. O que eu tenho que fazer? Como cada um corresponde a 250, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a medida original, 2.800, e dividir por 250. 2.800 dividido por 250, se você fizer suas contas aí, pode usar a calculadora, você vai encontrar 11,2 centímetros e 1.200 da largura dividido pelos 250 são 4,8 centímetros de comprimento. Portanto, opção C como resposta. Se permanecer dúvida, entre em contato durante a aula de hoje. A questão 5. A planta de uma casa é feita na escala de 1 para 50. Tem o formato de um retângulo com 24 centímetros de comprimento e 17 centímetros de largura. A primeira coisa que você tem que fazer em razão é descobrir o que significa cada coisa, tá? A escala você tem que ter bem em sua mente que o primeiro é a escala e o segundo é a medida real. Então, a planta de uma casa foi feita na escala de 1 para 50. O que significa isso? Que a cada 1 centímetro na figura correspondem 50 centímetros na realidade. E ela tem um formato de retângulo com 24 centímetros de comprimento e 17 centímetros de largura. Letra A. Quais as medidas reais do comprimento e da largura dessa casa em metros? Então, vamos lá. A primeira coisa tá lá, é a escala. Você precisa dela. Então, o que acontece? Se 1 centímetro no desenho corresponde a 50 na realidade, então eu tenho que fazer 24 vezes os 50, é 1.200 centímetros, correto? Que é a mesma coisa que 12 metros. E eu tenho que multiplicar também a largura, que é 17 vezes 50, são 850 centímetros, que é a mesma coisa que 8,5 metros. Ou seja, as medidas reais do comprimento e da largura é de 12 metros por 8,5 de largura. Na letra B, qual é a área ocupada da casa? Você já é doutor e você sabe que a área do retângulo, basta eu multiplicar o comprimento vezes a largura. Ou seja, 2 vezes 8,5 é a mesma coisa que 102 metros quadrados de áreas construídas. A questão 6. O Wilson é designer de móveis e ele projetou um armário que tem 60 centímetros de profundidade,
1,5 metro de altura e 2,1 metro de comprimento. Então, a altura 1,5, comprimento 2,1 e a profundidade do armário, que é a distância entre a frente e o fundo, de 60 centímetros. Ele colocou aqui metros, né, mas na realidade são centímetros. É para você completar o quadro com as medidas em centímetros. Presta bastante atenção na unidade de medida do comprimento, da altura e da profundidade do armário que foram usados no projeto. Mais uma vez, lembre-se que a escala é de 1 para 20. Eu sempre coloco que é para eu não correr o risco de esquecer. Então, a cada 1 centímetro do desenho, correspondem a 20 centímetros na realidade. Como a tabela se refere à profundidade, todas as dimensões no projeto, eu tenho que fazer o seguinte: olhar as dimensões, comprimento, largura, profundidade, em centímetros, correto? Porque na escala é dada em centímetros. A profundidade já está ok, foi dada em centímetros. A altura é 1,5 metro. Para transformar 1,5 metro em centímetro, eu devo multiplicar por 100, que vai dar 150 centímetros. E o comprimento, 2,1 metros vezes 100 são 210 centímetros. As medidas na maquete, então, o que eu tenho que fazer? Dividir o real por 20. Então, seria 210 dividido por 20, 10,5. Depois, a altura, 150 dividido por 20, 7,5. Vocês podem acompanhar aqui, ó, tá? E na próxima, o comprimento, que deu 200, a profundidade, 60 dividido por 20, são 3 centímetros, tá lá completados. Mais uma vez, 7º ano. Em escalas, em razões, o primordial é que você entenda o que significa, né, cada razão, cada escala. A partir daí, você consegue trabalhar com maior tranquilidade. A questão 7, antes de viajar de Florianópolis para São Paulo, Sérgio verificou que a distância entre essas cidades é de aproximadamente 700 quilômetros. Isso dado em quilômetros, correto? Para fazer a viagem em 10 horas, qual deve ser a velocidade média? A razão que me dá a velocidade média de qualquer distância percorrida será sempre a distância dividido pelo tempo. A distância, então, é de 700 km e o tempo foi de 10 horas, então 700 dividido por 10 são 70, ou seja, a velocidade média desse veículo é de 70 km por hora. O que significa a velocidade média? Significa que se ele tivesse percorrido toda a distância com a mesma velocidade, seria de 70 km por hora. Na letra B, quando a velocidade média aumenta, o tempo de viagem aumenta ou diminui? É claro que se eu aumento a velocidade, o tempo de viagem diminui, né? A gente diz que são grandezas inversamente proporcionais. Na letra C, caso a velocidade média durante a viagem seja de 80 km por hora, qual será o tempo aproximado da viagem? Então, nesse caso, a questão C, a velocidade média é distância dividido pelo tempo. Então, quer dizer que a velocidade média, que é 80, tá aqui, ó, é igual à distância 700 dividido pelo tempo t, correto? Isso é a equação do primeiro grau. O t está dividindo,
ele passa para cá multiplicando. Então, a gente vai ter 80 vezes t é 700. Como o 80 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, o tempo será 700 dividido por 80. Portanto, o tempo é de 8,75. O que significa isso? 8,75 é 8 horas mais 75 centésimos da hora. Então, se você calcular 75 centésimos, 75, ó, não é 75 minutos, não. É 75 centésimos da hora. Uma hora tem 60 minutos. Então, é 75 centésimos vezes os 60. Eu posso simplificar aqui, né, por 5, por exemplo. Se eu simplificar por 5, eu teria 15 vinteavos de 60. 15 vinteavos fica mais fácil do que 75 centésimos, vezes os 60. 60 dividido por 20 são 3. E 3 vezes 15 são 45 minutos. Ou seja, são 8 horas com mais 45 minutos de duração de viagem. A questão 8. Considere um voo de Fortaleza ao Recife. Considere que um voo de Fortaleza ao Recife durou 1 hora e 15 minutos. Sabendo que o avião percorreu aproximadamente 630 km, qual foi a velocidade média? Aqui nós temos um problema do seguinte: eu tenho 1 hora com 15 minutos. Eu tenho que transformar tudo em horas. Eu não consigo trabalhar em 2 unidades diferentes. Então, o que nós vamos na questão 8? Lembrando sempre que velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Então, o que nós podemos fazer? A velocidade média é de distância, que é 630, dividido pela hora. 1 hora e 15 minutos é 1 hora e 25 centésimos da hora. Por que eu sei isso? 15 minutos é 15 em 60, correto? Então, se eu transformar isso, 15, e dividir por 60, eu vou encontrar 0,25 horas, mais 1 hora, 1,25. Por isso que está escrito dessa forma, ó. Porque eu não consigo trabalhar com 2 unidades. Dividindo 630 por 1,25, eu vou encontrar 504 quilômetros por hora. Bom, turma, não são tipos de questões muito fáceis, porque são mais informações. Mais uma vez, se precisarem de mim, é só chamar, em especial na sexta-feira, que eu não tenho aula virtual, eu te atendo, ok? A questão 9, a distância aproximada da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros e a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Quanto tempo aproximadamente a luz do Sol leva para chegar à Terra? Lembrando que a velocidade da luz, a velocidade média, é 300 mil. Então, 300 mil é a distância dividida pelo tempo. Mais uma vez, a equação do segundo grau. 300 mil vezes t é 150 milhões. Dividindo 150 milhões por 300 mil, a gente vai encontrar 500 segundos. E 500 segundos a gente pode transformar em horas. 500 segundos dividido por 60, quando você efetuar a divisão de 500 por 60, você vai encontrar 8 e vai sobrar 20. Então, quer dizer que o tempo gasto é de 8 minutos e 20 segundos. Quaisquer dúvidas em cálculos, me aciona, ok?
Questão 10 e última. O tempo vai ficar muito longo, mas eu acho que não.